Fala, Itavona, tudo bem? Bom, vocês podem achar meio louco o título, né? Antártida. Eu falei que esse bimestre a gente só iria falar de América, mas seguindo o livro de vocês, a gente tem essa configuração, tá? Não me pergunte o porquê, mas o livro de vocês está assim. E vocês podem até ver, eu esqueci a página, mas seguindo, né? A gente tem lá no sumário Antártida, na parte de América, por conta de que a gente tem alguns países da América que têm influência na Antártida, no continente da Antártida. Influência no sentido de pesquisas, tá? Então, eu vou falar, né? A gente tem que falar sobre isso justamente por isso, né? Não saiu completamente do, do combinado, né? Que seria a América, mas é porque a América existe uma certa influência na Antártida. E é bem moleza a matéria de hoje, o bimestre já está acabando, o segundo bimestre acaba sem ser essa semana agora, a outra, né? Então vocês já estão se livrando de América. E como já está acabando, vai ser pouquinha coisa. Bom, primeiro, a Antártida, a gente tem que lembrar que a Antártida é um continente, né? Antártida vem da grafia do inglês, né? Mas no português ela também foi traduzida para Antártica. Mas assim, o único lugar do mundo que fala Antártica é do Brasil, né? Ah, óbvio, só no Brasil que fala português. Não. Os outros países que falam português também falam Antártida. Então eu particularmente prefiro usar Antártida, sempre vou falar Antártida, mas só para vocês saberem que essa grafia de Antártica, essa marca, né, existe também. Bom, a Antártida, ela vem do anti-ártico, né? Então, a gente tem o que a gente chama do ártico, né? O oposto ao ártico. Anti significa o oposto. Então, a gente tem o Ártico, que está no Polo Norte, e a Antártida, que está no Polo Sul, ou seja, o anti-ártico. Então, a Antártida é um continente. Primeiramente, a gente tem que lembrar que é um continente, tá? O continente mais gelado do mundo e está localizado no Polo Sul do Brasil. Então, aqui a gente tem uma imagem de satélite. Isso aqui não é Antártida. Mas a gente tem que lembrar que o mundo é uma esfera, né? E o Polo Sul do mundo é exatamente isso aqui, né? Essa esfera numa parte plana. Então, a Antártida ela está aqui em volta e Polo Sul, né? São essas regiões de terra que circundam, ou seja, que estão em volta da Antártida. É considerado o continente mais frio do mundo, ficando integralmente congelado ao longo de todo o ano. É o continente com o clima mais uniforme, sendo que tipo de clima? O clima polar, obviamente, né? Polar Antártido, caracterizado por seu frio extremo e bastante seco. De certa forma, a Antártida é um continente desértico. Ah, desértico porque é calor? Não, pelo contrário, desértico porque é muito frio. Então a gente tem os dois extremos, né? Quando é quente demais, a gente não consegue ter vida suficiente para sobreviver, e quando é frio demais, a gente também não tem vida para sobreviver. Os animais mais conhecidos da Antártida são os pinguins, das mais variadas espécies, sendo os animais que servem de símbolo do mesmo, né? Símbolo, quando a gente fala de Antártida, a gente sempre lembra de pinguim, porque é um dos poucos animais que consegue sobreviver com essas temperaturas baixíssimas e é encontrado em grandes quantidades na Antártida também, tá? Tanto que, às vezes, quando um pinguim erra a rota, né, das marés e acaba, às vezes, já chegando no Brasil, eles morrem, porque eles estão acostumados com águas extremamente geladas, com temperaturas extremamente baixas, e aí, se ele erra a sua rota e vem para um país tropical como é o Brasil, ele morre de calor, porque ele não está acostumado a essas temperaturas. Igual a gente, imagina se te jogam lá na Antártida, você dá um mergulho no mar da Antártida. A gente vai morrer de hipotermia, porque é muito frio. Bom, se existe uma variedade de animais habitando o solo da Antártida, o mesmo não se pode falar sobre a população humana. A população da Antártida é composta basicamente por cientistas
que não residem de maneiras permanentes, residindo por um período de meses determinado e sendo então substituídos por outros. Boa parte das dificuldades para os povoamentos desse continente vem de sua posição em latitudes extremas, fazendo com que ocorra um movimento em que, durante 6 meses, de maneira ininterrupta, o continente fica em uma noite de extremo frio e contínua, inversa Antártida, e durante 6 meses há um dia contínuo com clima menos severo. Então, o que acontece? A Antártida, ela, como a gente viu, ela está no extremo sul. Então, o inverno, a gente tem que lembrar que se a gente pega uma bola, não riam da minha Pokébola, mas vamos imaginar que essa Pokébola é o planeta Terra. Vamos imaginar que a minha mão é o Sol. Então, a gente viu lá no movimento de rotação que o Sol ele bate com mais intensidade aqui no meio. Então, a ponta Polo Norte e a ponta Polo Sul recebe pouco Sol. Então, o Sol, os raios solares batem assim, né? Pegando essa minha mão aqui, tudo isso aqui raio solar batendo e os extremos com pouco raio solar. Então, isso significa que no inverno que a gente tem menos sol ainda, a Antártida passa por esses 6 meses de escuridão total. Ah, professor, mas no inverno não são 6 meses. Não, não são 6 meses, são 3. A gente também tem o outono, né? Nós não temos as nossas estações definidas no Rio de Janeiro. O Brasil é um país quente, um país tropical. Mas países que respeitam as estações do ano, o outono você já tem temperaturas bem mais baixas e pouco índice de sol. Então a Antártida ela fica 6 meses aí de noite, porque os raios solares batem com pouquíssima intensidade. Não é a escuridão da noite, não, tá, gente? Mas índice solar muito, muito, muito baixo. Parece que o dia inteiro é como se fosse 6, 7 horas da tarde, que está aquele assim escurecendo. Por isso que a gente fala que são 6 meses de noite. Bom, onde eu parei? Bom, boa parte das dificuldades dos povoamentos desses continentes vem da sua posição em latitudes extremas, né? Polo Norte, Polo Sul, extremo Norte, extremo Sul. Já tinha falado. Apesar de existirem áreas sob responsabilidade de determinados países, não se pode dizer que existem fronteiras políticas na Antártida. Nem existem países na Antártida. Bom, isso é muito importante a gente não esquecer, tá? O único continente do mundo que não possui país é a Antártida, tá? Então não se esqueçam disso. Entretanto, existe uma regionalização com base em critérios físicos, dividida a Antártida em Antártida Oriental e Antártida Ocidental. O derretimento das calotas polares é o maior problema ambiental que atinge o continente. A gente tem que lembrar da questão do aquecimento global, né? Então, se a temperatura no planeta aumenta, as calotas polares tendem a derreter com mais facilidade. Então, esse é o grande problema da Antártida hoje. Para evitar que o interesse das nações acabasse por prejudicar a região, em 1959 países de todo o mundo assinaram o Tratado da Antártida. Pelo documento, a zona seria desmilitarizada e todos os países que pretendem reivindicar parte do território do continente deveriam suspender qualquer atividade nesse sentido até 91. Então, o que aconteceu? Principalmente aqui, né, é, no contrato da Antártida, é aí que entra a América, né? Que tem a ver com a nossa aula de hoje, né? Países como o Brasil, né? Até hoje eles têm base científica na Antártida. Então, a Antártida hoje é um país sem continente, como a gente viu, mas é um continente fruto de pesquisas científicas. Então, diversos países do mundo, sobretudo os países da América, né? Brasil, Estados Unidos, Canadá, possuem bases científicas da Antártida para pesquisar e explorar melhor esse continente sem país no mundo, que é o único continente que não tem país. É aquela história, né? Toda regra tem uma exceção. Qual é a definição de continente? Conjunto de países. E aí chega na Antártida, não tem nenhum país.
Bom, esse texto não precisa ser copiado, tá? É só para poder explicar. Tem no seu livro também, se você quiser dar uma olhada e fixar mais. Você só precisa copiar os exercícios, responder no caderno. Faltou um S aqui, territórios. Responder no caderno, mandar a foto para mim, para computar a semana, tá? Semana que vem é a nossa última aula do bimestre, então corram, não deixem de fazer as atividades para não deixar de ganhar ponto, porque o bimestre já está acabando, o segundo bimestre, tudo bem? Então é isso, bons estudos, qualquer dúvida, só me perguntar.